Fala, amigos apaixonados por ciência e inovação. Este é mais um episódio do Electricast, um podcast que permite você conhecer a aplicação da teoria científica da engenharia na prática, a partir do relato sobre projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Além de mim, professor Euler Macedo, da Universidade Federal da Paraíba, encontra-se presente na mesa virtual do Electricast o doutor em Engenharia Elétrica, Rodrigo Bueno Otto, diretor do LACE SA. Agora eu vou apresentar um pouco o nosso convidado. Natural de Curitiba, pai de Laura Helena e marido de Maiara Patrícia. Rodrigo Otto é apaixonado por futebol, churrasco e viagens. Graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Paraná, possui 4 especializações, 2 mestrados e também doutorado em Engenharia Elétrica pela USP. Otto sempre foi movido por novos desafios e persistência. Atuou nos últimos 11 anos como gestor do Centro de Automação no Parque Tecnológico Itaipu, e este ano se deu início à criação da empresa LACE, Lean Automation Smart Systems SA, a qual está no cargo de diretor operacional. Caro Rodrigo, seja muito bem-vindo, agradeço desde já a sua disponibilidade. E eu queria iniciar nosso bate-papo, pedindo que você explicasse um pouquinho como se deu o início do LACE, ou da LACE SA. Bom dia, Euler. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Deixar um abraço para todos que estão nos acompanhando e nos ouvindo também. Que é uma honra poder estar aqui com vocês. O início do LACE SA, ele trata de um sonho antigo, né? Eu sempre brinco que a gente precisa tomar cuidado com o que a gente sonha, porque isso pode um dia se tornar realidade, né? No Parque Tecnológico Itaipu, eu atuei desde 2010, então, no Centro de Automação e Simulação de Sistemas Elétricos. E lá nós tínhamos desenvolvimento de projetos, né? Desde pesquisa básica, né, que a gente chama de TRL1 aí, até um cabeça de série, mais conhecido aí como TRL7, a gente fala. E em alguns momentos, né, tanto nós internamente como até os próprios clientes, né, no caso do Itaipu, um exemplo, a gente percebia que faltava algo a mais para fechar esse ciclo completo aí de desenvolvimento e inovação, né? E, de fato, alcançar o nível mais alto, que é a parte de inserção no mercado, né? Então, que seria um TRL9, que a gente fala. E o que faltava justamente era uma empresa de base tecnológica que tenha em seu quadro pessoas com essas habilidades, tanto técnica como da parte de inovação, para justamente poder transformar aquilo que um dia foi um artigo científico e uma bancada experimental em um produto de prateleira, né? A gente até comenta. Então, com uma emissão de nota fiscal, né? Então, nós percebemos que isso não era uma carência só lá no Parque Tecnológico Itaipu, mas em boa parte dos ICTs ou das universidades que nós acompanhávamos. E assim nós fomos desenhando, então, essa empresa, né? Ainda lá dentro do PTI, então foi um processo que durou cerca de 10 meses, contou com uma consultoria para trabalhar toda a parte de criação da empresa, e essa empresa tinha que ter essas características do DNA de inovação, porém trabalhar com um olhar mais de uma integradora de soluções, né, do que o desenvolvimento propriamente dito, que já é o papel que o próprio ICT e que as universidades já fazem muito bem, né? Então, esse processo da criação, ele foi de agosto de 2020 a julho de 21. Nós tomamos todos esses cuidados para que a empresa fosse desenhada da melhor maneira possível, né? E o interessante, até como um fator diferencial aí para nós no PTI, inclusive, né, que foi a primeira spin-off do PTI, né? O PTI ele tem 25% dessa nossa empresa. Então, ele é um dos sócios, né, da empresa. E aí nós estamos um pouco mais de 4 meses aí com a empresa, com diversas pessoas, diversos centros aí que nós conversamos e apresentamos esse nosso modelo, e a aceitação está sendo bem interessante. Inclusive, na última semana, no dia 1º de dezembro, aí, nós fomos agraciados aí com o Prêmio Inova Oeste aqui na região. Ganhamos o primeiro lugar na categoria Inovação em Processos, com o case justamente da criação da spin-off, né? Para nós isso foi muito legal, Euler, porque
é uma forma que toda a comunidade que respira inovação aqui no oeste do Paraná ter justamente reconhecido esse trabalho aí que nós trilhamos. Eu não sabia desse feito, então parabéns já, uma empresa Obrigado. nascente, já ganhando aí prêmios e sendo reconhecida. E feliz por ser um spin-off de um centro tão reconhecido como é o Parque Tecnológico de Itaipu, né? Então, ter o selo ou ter um sócio no porte do PTI com certeza vai abrir muitas portas para vocês. Exatamente. Rodrigo, e eu sei que você, durante a sua vida acadêmica, você teve uma forte atuação, sua vida profissional, você teve uma forte atuação na gestão de projetos complexos, Uhum. que envolveram o desenvolvimento de soluções inovadoras e que impactaram na nacionalização e criação de componentes para o setor elétrico. Como se dava a interação entre a academia para o desenvolvimento desses projetos? Legal, Euler. Essa pergunta é bem interessante porque ao longo dessa última década aí que eu trabalhei muito próximo, né, dos projetos de inovação, então estive muito próximo de cientistas, pesquisadores, da universidade e também de empresas, né? Então isso acaba sendo algo que eu sempre tive essa visão muito clara de qual que é o papel de uma universidade e de um centro de pesquisa, né? E em praticamente todos os nossos projetos, lá enquanto eu estive no Parque Tecnológico, de alguma forma nós tivemos a atuação da academia, seja no papel de voluntários, seja no papel de bolsistas, seja no papel de estagiários e até no papel de bolsistas, né, pesquisadores que nós tivemos, isso tanto como alunos, né, desde a graduação, mestrado, doutorado, e também os próprios professores, né, atuando como bolsistas junto ao nosso centro. E essa atuação sempre foi muito importante para o desenvolvimento dos projetos. Inclusive, hoje aqui na empresa, nós temos esse sentimento de que todos podem atuar junto, né? Basta a gente definir bem os papéis, né, e o que se espera de cada um, justamente para enquadrar em quem se encaixa melhor ali em cada posição, né? Então, colocar o pesquisador na etapa ali que envolve a pesquisa e deixar a indústria ali justamente no que diz respeito à linha de produção, a colocar o produto aí no mercado. Eu vejo que essa é essa conexão que precisa ser feita. É verdade, e sempre como você falou, acho que o importante é que cada um está situado e conhecer bem o nível de maturidade, né? O famoso TRL do produto, e atuar onde tem maior, vamos dizer, possibilidade de Isso. contribuição, né? Inclusive, Euler, entender ou conhecer de uma maneira simplista que seja, né, essa questão dos níveis de TRL ajuda muito quem trabalha com desenvolvimento de projetos ou trabalha com questão de inovação aí, a tanto enquadrar bem o seu projeto, como ter a clareza do que se espera em cada etapa, né? Então, isso aí não acaba não gerando expectativas ou não frustrando sonhos aí, nesse sentido de que se tudo estiver no devido lugar, a chance de atingir o sucesso é muito maior, né? E uma coisa que você falou que me vem aqui à mente, tudo esse conhecimento, ele se vem basicamente quando você domina muito bem, vamos dizer, a parte do gerenciamento de projetos. E eu vi que Uhum, você teve durante a sua vida profissional uma, vamos dizer, uma forte atuação nesse segmento. uhum. No seu ponto de vista, a nossa academia, ela forma bem o profissional para atuar nessa linha ou precisa ainda de um direcionamento mais aprofundado na parte de gestão de projetos? Tá. Eu vou puxar um pouco pro meu caso em questão, né? Até para falar de causa própria, né? Não que isso seja uma verdade absoluta, né? Até porque o nosso país ele é dimensões continentais, né? Então, desconheço se todas as universidades ou todos os cursos de graduação são da mesma maneira como eu tive, né? Mas eu vou dar o meu exemplo. Eu enquanto na graduação, né, de 2004, 2009, eu tive apenas uma cadeira que era mais próxima ao que diz a gestão de projetos. Inclusive, era uma cadeira chamada Administração para Engenharia. Porém, confesso para você que foi bastante superficial o que foi
passado naquela disciplina, né? A gente teve um contato muito vago. Eu, de fato mesmo, eu acabei me especializando quando eu entrei lá no Parque Tecnológico. A questão de gerenciamento de projetos é muito forte, né, nos ICTs, e para você trabalhar com submissão de projetos, para você fazer a gestão de projetos em editais. Então, são essas boas práticas aí do gerenciamento de projetos são muito importantes. E, de fato, eu precisei, né, fazer uma pós-graduação, acabei fazendo duas pós-graduações dessa temática, né? Uma em gerenciamento de projetos pela FGV, e outra eu fiz na área de gestão da inovação pela Universidade Politécnica de Valência. E foram nessas pós-graduações que justamente eu tive um contato teórico maior, né, um embasamento teórico maior, e justamente pude conciliar a teoria com a prática, né, porque aí eu vivenciava isso no dia a dia no trabalho, e ao ir aprendendo, ao ir estudando ali na especialização, eu acabei conseguindo conciliar. Então, do que eu tenho acompanhado, eu vejo que o profissional, quando ele sai da graduação, ele não sai com essa habilidade, né, adquirida. E no caso aí, quem esteja nos assistindo, nos ouvindo aí, se tiver interesse em seguir nessa carreira, vai sim precisar partir para uma especialização após a formação. Acho que isso é necessário até para... Isso muda muito, né? Então, do tempo que eu fiz para hoje, a gente vê essas questões de metodologias ágeis, né? Na época que eu fiz a pós, não existia isso, ou não tinha isso tão forte. Hoje a gente já vê que existem outras metodologias também que são bastante importantes. Então, quem quer seguir nessa carreira tem bastante oportunidade aí nesse viés aí. Bacana e uma boa dica aí para os nossos ouvintes. E até porque você tem muita experiência e sabe o que você está falando. Justamente porque a próxima pergunta era falando um pouquinho disso. Eu sei que você gerenciou mais de 50 milhões de reais em projetos de PDI, ou seja, pesquisa, desenvolvimento e inovação, ao longo da última década de atuação lá no Parque Tecnológico de Itaipu. Você poderia citar alguns exemplos de projetos que foram desenvolvidos em parceria com a academia e que tiveram bons resultados para o setor elétrico brasileiro? Certo. Legal ter puxado esse assunto também, Euler, porque a gente tenta ilustrar um pouco mais, né, essa história. Eu tive o privilégio, então, de atuar nesses últimos 10 anos lá no Parque Tecnológico, ao ladinho mesmo da maior usina, né, do lado de Itaipu. E lá nós tivemos vários desenvolvimentos tecnológicos nacional ali para o setor elétrico. Eu vou citar alguns casos, porque não era exclusivo para Itaipu, então isso é até uma curiosidade que, na maioria dos locais que eu me apresentava pela primeira vez, as pessoas achavam que, pelo nome, né, Parque Tecnológico Itaipu, eles achavam que nós éramos exclusivos ali da usina de Itaipu, né, o que não é uma verdade. Então, lá, o PTI é um ICT que atende aí diversos setores, né. Então, falando um pouco dos projetos, né, na Itaipu, Euler, o tempo que eu estive lá, foram mais de 15 produtos, né, ou 15 soluções caracterizadas ali como atualização tecnológicas que foram entregues. E um fator muito interessante é que a maioria delas tinha, no seu contexto, um viés de quebra de dependência tecnológica, né? Então, isso desamarrou uma dependência que a Itaipu tinha de fornecedores estrangeiros. E, além disso, o principal papel ali, vamos colocar social até mesmo, do parque é a geração de conhecimento local, né, no território ali de Foz do Iguaçu. E desses produtos aí que foram entregues, eu destaco alguns, né? Um exemplo muito forte são alguns sistemas de monitoramento que nós entregamos. Então, tivemos ali sistema de monitoramento de transformadores, sistemas de monitoramento de disjuntores, sistemas de monitoramento de para-raios, monitoramento de motores, onde lá nós desenvolvemos tanto a questão de hardware como software. E em todos esses projetos, de alguma maneira, sempre teve alguém da academia envolvido, né? Então,
Lá no caso, eu vou citar um exemplo dos sistemas de motores, ali tinham professores e alunos da Unioeste, ali da região. O de transformadores, nós começamos ali também com estagiários e alunos, a participação de pessoas ali da própria Unioeste, né, da Universidade ali do Estado. E esse projeto ele evoluiu de tal forma, Euler, que hoje, inclusive, né, eu não faço mais parte porque eu saí agora do PTI, mas ele ainda tem continuidade e existe uma derivação desse projeto que, inclusive, está aí pertinho aí no swap ali, né, na geradora aí que tem. E esse projeto envolve, inclusive, outros ICTs e alunos pesquisadores ali, até de Minas Gerais, que trabalham junto, de Curitiba. Então, o projeto tomou uma repercussão bem interessante. Além de Itaipu, né, que eu comentei, nós tivemos também desenvolvimento para a própria eletronuclear, lá em Angra, né, de um sistema de controle de acesso à área protegida, também com característica muito forte de quebra de dependência tecnológica e de atualização de tecnologia, pois eles eram refém de uma tecnologia finlandesa lá, então nós conseguimos atualizar e trabalhar com isso. Um outro exemplo também é na Copel, aqui a concessionária do Paraná, nós realizamos um projeto de pesquisa e desenvolvimento, né, o P&D ANEL, de desenvolvimento de um eletroposto bidirecional. E interessante que esse projeto ele trouxe um contexto bem abrangente, ele até na parte de microredes, né? Então ele tinha, né, no arranjo todo do projeto a bancada do eletroposto que estava sendo desenvolvida, tinha ali painéis solares, tinha ali o armazenamento por baterias, então ele formava até mesmo uma microrede interna lá. E aí nós tivemos participação de professores e alunos, tanto da Unila, da Unioeste, da própria UFSC, da UTF-PR. Né? Então, foram várias instituições ali que se envolveram. Então, não vou falar todos, né, porque de cabeça eu não vou saber de 100%, mas eu posso falar que a grande maioria dos projetos nós tivemos essa interação ali, de alguma forma, da academia. Rodrigo, você falou uma palavra que hoje está muito em voga, muito relevante, que é a questão da microrede. E eu queria saber como é que você tem atuado nesse segmento e até falando um pouquinho da associação aí que você está à frente. Legal, Euler. Eu sou um entusiasta, né? Eu sou suspeito para falar porque quando eu entrei para o doutorado lá na USP, isso em 2017, logo de início, eu passei a fazer parte também de uma rede ibero-americana de microredes elétricas inteligentes, que envolve todos os países aqui da América Latina, né? Então, com muita interação com a universidade, né? E isso aí trouxe toda uma comunidade muito mais próxima a mim. E eu resolvi fazer o meu trabalho de doutorado, a minha tese, né? Eu resolvi fazer justamente na temática microredes. Então, eu passei os últimos 3, 4 anos aí mergulhado nesse tema. Então, é um tema que eu gosto muito porque a microrede em si, ela desafia muito a área da engenharia elétrica, automação, comunicação, porque eu sempre falo, né? Quando a gente fala, por exemplo, de fotovoltaico, você tem um produto ali muito claro, né? Você dimensiona o inversor e as placas ali conforme a tua necessidade. Porém, a microrede, você não compra de prateleira, né? A microrede não é um produto, a microrede é uma solução. Então, você precisa avaliar diversos aspectos, desde da localidade em si, né, para ver o que faz sentido, qual fonte de geração faz sentido, o que você tem de carga nesse local que você quer controlar ou não, o que você vai colocar de armazenamento para caso essa microrede trabalhe de forma ilhada. Então, um futuro não tão distante, né? Nós já vemos algumas iniciativas aí no Brasil com relação a isso. E, e, e o ano passado nós demos início à Associação Brasileira de Microredes, é uma associação
bem nova, bem recente, em que nós pretendemos aí justamente fazer esse link entre o tema microredes, né? Então trazer ali pesquisadores, indústrias, empresas, prestadores de serviços, justamente para desmistificar isso, colocar todo mundo na mesma página, conseguir criar fóruns. Então, esse é o papel da Associação Brasileira de Microredes, que eu estou fazendo parte aí também, e espero que a gente consiga alavancar ela, avançar. Então, quem também estiver nos ouvindo aí, que tiver interesse em conhecer mais, pode acessar microredes.org.br, e aí lá tem os contatos, ali a gente pode falar um pouco mais sobre esse assunto também. Ah, beleza. Vou aproveitar e colocar o link na descrição desse episódio, Rodrigo, que aí Legal, facilita o acesso. agradeço, Beleza? Euler. E já que você falou em desmistificar, já chegando aqui a reta final aqui do nosso episódio, eu queria saber que você acredita que a relação entre a academia e a indústria ainda precisa ser desmistificada ou já está num patamar legal? Vamos lá. Eu vejo que isso aí já foi muito, muito mais distante no passado recente, tá? Então, no tempo todo que eu acompanhei, então eu fiz justamente esse elo, né? O ICT acaba sendo um elo ali, muitas vezes, entre a própria academia e a indústria, né? Porque a gente consegue fazer conexões entre demandas industriais e as demandas que vêm da academia mesmo, né? Trazer com editais, com oportunidades. Então, eu acompanhei muito de perto isso e, mais uma vez, né? Vou dar a minha humilde opinião nesse assunto, né? Longe da verdade, mas eu vejo que por que já foi muito mais distante no passado? É que naturalmente, né, os quadros aí de professores vêm se renovando, ano após ano, né? Eu quando estive aí, até aí com vocês, né, eu até agradeço mais uma vez aqui publicamente a visita que eu fiz aí na universidade, fui conhecer o centro aí, eu eu fiquei surpreso, né, de certa forma, surpreso e muito feliz ali pelo quadro de professores que vocês têm aí na universidade. São professores jovens, né, e bastante animados ali com a questão de desenvolvimento e pesquisa. E não só os professores, né, porque vocês têm uma infraestrutura excelente. Eu acompanhei já diversos locais aí no Brasil e posso falar para vocês aí que a estrutura de vocês é fantástica e vai ficar ainda melhor, né? Com Sim. aquele prédio novo do centro ali, vocês vão ter algo aí de encher os olhos aí de muitas pessoas mesmo. É muito importante que tanto vocês que já estão na universidade e a indústria que se conecte aí com vocês no centro, tenham isso em mente, que vocês vão ter algo diferenciado mesmo. E aí com essa renovação, né, os professores que estão assumindo os postos, eles acabam vindo, né, já com essa visão de fazer essa conexão, essa aproximação. Você é um exemplo disso, né? Então você já consegue trabalhar bem esses dois temas, você consegue já andar nesses dois mundos aí de uma forma tranquila. E essas duas entidades, né, tanto a academia como a indústria, são interdependentes, né? Então, a academia precisa trabalhar com a educação, com a formação, criar e inovar para que a indústria coloque seus produtos, então, na prateleira. E a própria indústria precisa olhar justamente o que precisa inovar dentro dos seus processos, dos seus produtos, e olhar a academia, né, tanto a universidade como o próprio centro de pesquisa ali, como uma extensão da indústria, né? Então, sua área de P&D mais I tem que estar ali dentro da indústria ou dentro de um centro de pesquisa desse. Assim, mais uma vez, né, a gente coloca cada um no seu melhor papel, né? A gente coloca o atacante para fazer gol e o zagueiro ali para defender. Então, a gente precisa ter muito claro esse papel e deixar cada um fazendo o que faz de melhor, né? Eu acho que esse é o espírito da coisa, né? Com certeza, Rodrigo. E essa sua avaliação é importante porque muitas vezes as pessoas que estão na indústria acham que existe uma distância muito grande da academia ou até mesmo de buscar Uhum. soluções para resolver problemas, vamos dizer, que para a gente é muito simples, mas que para a indústria, para o setor, vamos dizer, produtivo, faz uma diferença muito grande.
Então eu só acredito realmente em engenharia aplicada. Assim, Exato. eu gosto da pesquisa básica, mas quando eu vejo a solução mudando ou inovando, fazendo com que uma empresa tenha um ganho financeiro, isso me deixa muito feliz, entendeu? É, Porque isso se realimenta, né? uhum. E o panorama é esse, né, Euler? Se a gente, quem acompanha, né, quem está por dentro desse mundo aí, a gente percebe que cada vez mais os editais, as chamadas públicas, as oportunidades, elas priorizam, né, soluções práticas, né, assim, que esteja próximo da comunidade, né? Então tem que ser algo ali que seja palpável mesmo. Então eu vejo Isso. que isso cada vez mais a gente vai ter esse tipo de ação mesmo. É verdade. E, Rodrigo, aproveitando aqui uma consultoria gratuita, vamos dizer assim, devido já à sua grande experiência, o que é que dicas você dá para os ouvintes sobre tecnologias que estão em seu radar atualmente? O que é que você tem lido e estudado? Que é isso, o gratuito é a essência mesmo. Eu tenho que só agradecer toda essa trajetória que eu tive, porque eu me formei numa universidade pública, eu tive mestrado, especializações e até o doutorado, então, em universidade pública. Então, fique tranquilo que não é gratuito não, você já foi pago aí por muito tempo, já está pago essa conta aí. Mas vamos lá. Dicas, né? Vamos lá. Quem acompanha e quem gosta desse mundo de tecnologia e inovação sabe muito bem que esse mundo gira e a velocidade com que isso se dá, né? Então, a gente fala hoje em dia a gente não usa mais tanto essa expressão, mas há pouco tempo atrás a gente falava, o mundo é globalizado, né? Tudo é rápido. Então, ficou tão comum que isso aí já não faz mais sentido falar, né? Então, pensando na dica, né, que eu daria as pessoas aí que têm interesse em seguir nessa linha aí, sempre se manter antenado, né, e informado sobre que de fato são as tendências tecnológicas e também procurar ao máximo se aprimorar, formar alianças, porque sozinho é muito mais difícil. Eu digo isso porque você pode saber tudo de uma coisa, mas quando você chega na prática ali, você vai precisar de mais alguma coisa que você não domina. Então, formar alianças é imprescindível. Então, tem que ter isso em mente. E a questão de acompanhar as tendências é porque a gente tem que sempre estar antenado aí para dar um passo à frente, né? Então, você tem que gastar energia boa em questões que você acredita que são diferenciais. Não adianta fazer o que o vizinho já está fazendo também, né? É ruim para você, é ruim para ele. Então, às vezes, a gente precisa ter esse olhar aí de buscar abrir novas frentes, novas portas. E atualmente, eu tenho, né, então, me dedicado nessa linha, em especial das microredes, né? Eu comentei anteriormente, foi minha tese, e naturalmente acabei convivendo com isso na Associação Brasileira de Microredes. Então, eu tenho estudado, eu tenho me antenado na questão das microredes, porque ali são várias oportunidades, né, que envolvem essa temática. Eu vou deixar um link, então, Euler, para depois você compartilhar, porque lá naquele documento das normas, né, aplicadas a microredes, ele é muito interessante por isso, né? Tem um quadro lá, então, que ele foi, ele foi elaborado para embasar qual norma se aplica a cada temática que envolve microrede. Mas quando eu me deparei, ele foi tão interessante porque ele traz ali justamente todas as áreas de conhecimento que envolvem o tema microredes. Então, para quem está procurando alguma coisa nova ou está buscando explorar alguma coisa, ali é muito interessante. É muito interessante porque quando eu me deparei, eu vi várias oportunidades ali. E além da microrede, um ponto também que eu tenho estudado, eu tenho me dedicado algum tempo, é na parte de eletromobilidade, porém em especial ali as estações de recargas para veículos elétricos, né? É algo que a gente tem estudado e trabalhado aqui. Então, logo eu falo, nós vamos andar de veículo elétrico logo por aqui, né? Então, e espero que as estações de carregamento aí que estejam espalhadas eu tenha participado de algumas também. Então,
dois temas aí que eu gosto, tenho estudado e que eu deixo aí também para quem está procurando algumas horas aí para estudo. São dois temas que interessam bastante. Excelente, Rodrigo. Assim, já passando aqui para o finalzinho do nosso episódio, eu gostaria de dizer que esse episódio do Electricast ele conta com o apoio da SBA, Sociedade Brasileira de Automática. Para quem não conhece, a SBA tem um objetivo primordial de promover a ciência e a tecnologia de controle automático e suas aplicações em sentido amplo. Ela foi fundada em 1975 para atender às necessidades de intercâmbio entre os especialistas brasileiros, atuantes na área de automação e controle, e entre seus pares internacionais, representados pelo International Federation of Automatic Control, o IFAC. Visite o site www.sba.org.br e conheça um pouco mais sobre as áreas de atuação. Rodrigo, muito obrigado pela tua participação, pela sua disponibilidade. E caso algum ouvinte queira encontrar mais informações e conversar com vocês, como é que ele pode fazer? Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui virtualmente hoje, né? Mas aproveito novamente para agradecer a receptividade que eu tive aí com vocês no último mês, presencialmente, né? E foi muito legal, muito bom conhecer vocês, conhecer a estrutura de vocês. E para quem tiver, então, mais interesse em conhecer um pouco mais sobre o que a gente faz aqui, o nosso trabalho, poderá acessar nosso site em www.lasse.ind.br. E também pode me procurar no LinkedIn, Instagram, Rodrigo Bueno Otto. E se também alguém estiver aí ouvindo e que vai participar do SNPTE 2022, que é o Simpósio Nacional de Proteção e Transmissão de Energia Elétrica, nós vamos ter um artigo lá que fala um pouquinho também sobre a criação da empresa e o contexto aí da inovação tecnológica. E a gente pode se ver lá também ano que vem. Tá bom? Obrigado, muito obrigado, Euler. Obrigado a todos aí que nos acompanham e nos vemos aí no caminho. Excelente, Rodrigo, muito obrigado. E você, ouvinte, espero que tenha gostado desse episódio tanto quanto eu. Não deixe de enviar seus comentários, feedbacks pelas nossas redes, site, fanpage no Facebook, Instagram, tudo @Electricast. E me adiciona também no LinkedIn. É só procurar Euler Macedo, ok? E se você estiver curtindo esse episódio pelo Spotify, não esqueça de clicar lá no botão seguir. E se estiver ouvindo pelo iTunes, deixe as suas 5 estrelinhas e comentários que eu vou ler tudo. Um grande abraço e até a próxima, pessoal.